Olá, doutor. Olá, doutora. Meu nome é Bruno Guerra de Azevedo. Sou membro da Comissão de Tecnologia e Informação. Há alguns anos ministro os cursos na Escola Superior de Advocacia da OAB Espírito Santo e, ao longo dos anos, a gente gravou alguns vídeos no canal da OAB TV. Hoje, iremos conversar sobre o Sistema Eletrônico de Execução Unificada. Será mais um vídeo do nosso canal de tutoriais, ok? Sigam nossa playlist no canal da OAB TV e sigamos ao curso. O Sistema SEU, ele foi desenvolvido pelo Tribunal de Justiça do Paraná e hoje em dia está sendo implementado pelo CNJ em todos os estados da Federação, começando pelo Espírito Santo, ok? Ele já funciona não só no Paraná, como em Minas Gerais. Ok? Essas duas localidades funcionaram como um certo teste para esse sistema. E como esse sistema deu certo nesses dois estados, o CNJ resolveu espalhar isso pelo Brasil inteiro, começando pelo Espírito Santo. Esse sistema tem como base o sistema ProJude do Tribunal de Justiça do Paraná. Basta vocês acessarem a página do ProJude do Tribunal de Justiça do Paraná, que desde já vocês já vão ver as semelhanças desses dois sistemas, ok? Qual o objetivo fundamental desse sistema? Esse sistema ele foi desenvolvido para facilitar a apreciação tempestiva dos benefícios prisionais, para que os direitos humanos dos presos e de todos os sentenciados sejam respeitados, ok? Então, o objetivo principal desse sistema é facilitar essa apreciação tempestiva, além de unificar e uniformizar os métodos de cálculo da fase de execução penal, para evitar que problemas de discussão de cálculo se proliferem. Lógico que eles ainda vão existir, mas a ideia do sistema é minimizar esses problemas, assim como o sistema PJE-Calc surgiu na Justiça do Trabalho para tentar minimizar essas divergências de cálculo da fase de execução, ok? Além disso, ele vai possibilitar o acesso real do acompanhamento das penas de todos os indivíduos do nosso estado. E com o tempo, já que esse sistema será implementado em escala Brasil, será possível avaliar e acessar em tempo real as penas de todos os sentenciados do Brasil inteiro em um único lugar. Então, ele é um sistema que promete muitas vantagens, ok? Então, vamos lá. Ele abrange não só as penas privativas de liberdade, mas também as penas restritivas de direito. Então, dentro do sistema, a gente vai ter um controle total da execução, acompanhando todas as espécies de penas aplicáveis aos sentenciados, ok? Ele está sendo implementado desde o ano passado no nosso Tribunal de Justiça. No dia 27 de novembro, uma força-tarefa do Tribunal de Justiça do Espírito Santo iniciou os trabalhos de digitalização das guias de execução, da Grande Vitória, e depois ela irá digitalizar completamente as guias de execução do interior. Hoje em dia, a gente não tem uma data certa para dizer quando esse sistema estará funcionando, em pleno funcionamento no Espírito Santo, ok? Mas ele está em fase de implementação. Então, é necessário que os senhores e as senhoras acompanhem o site do Tribunal de Justiça do Espírito Santo para saber o passo a passo dessa implementação. E o mais importante, estejam a todo momento acompanhando junto às varas onde tramitam os seus processos, ok? Para saber em que pé está a digitalização do processo de seus clientes. Quais são os diferenciais desse sistema? Primeiro, como eu já disse anteriormente, ele vai me possibilitar fazer uma análise tempestiva de todas as penas possíveis aplicáveis aos sentenciados. Além disso, ele vai possibilitar uma integração maior entre todos os agentes, os autores do processo. Ele vai possibilitar que o juiz, que os promotores, que os advogados e até mesmo as famílias dos sentenciados façam acompanhamento em tempo real do que está ocorrendo na execução daquele determinado indivíduo. Certo? Então, caso ocorra qualquer evento relacionado àquela execução, todos os atores do processo serão comunicados daquele evento. Sejam eventos que vão possibilitar uma progressão de regime, por exemplo, ou até mesmo eventos negativos, como, por exemplo, uma fuga e a influência dessa fuga no âmbito da execução, ok? Então, tudo que vai ocorrer dentro do sistema, a inteligência artificial dele vai comunicar a todos os atores do processo. Além disso, ele vai possibilitar a gente ter uma transparência maior na fase de execução,
certo? Para evitar, por exemplo, que determinado indivíduo fique preso além do tempo que foi condenado, certo? Então, se isso ocorrer, o sistema vai emitir um alerta ao magistrado daquele processo, a todos os atores daquele processo, para que isso não ocorra e o direito daquele indivíduo seja preservado. Ele vai possibilitar ainda um controle estatístico das penas, possibilitando que o Estado realize políticas criminais mais eficazes àquela determinada localidade, certo? Além disso, ele possui uma calculadora interna integrada ao seu funcionamento, que vai possibilitar que a parte tenha acesso em tempo real ao que ocorre com as penas, o cálculo, quanto falta para atingir determinado benefício. Então, essa calculadora ela é muito inteligente e ela vai gerar vários alertas dentro do sistema. Qual é a legislação aplicável ao sistema seu? Em primeiro lugar, nós temos a Lei 11.419 de 2006, que é a que eu chamo de Lei Geral dos Sistemas Processuais Eletrônicos. Essa lei é de extrema importância que os senhores façam essa leitura, ok? Ela é uma lei curta, ela tem cerca de 20 artigos, ok? E ela vai ser aplicável a todos os processos eletrônicos vigentes em nosso país. Hoje em dia, nós temos cerca de 76 versões diferentes de sistemas eletrônicos processuais. Então, é preciso que eu tenha um norte para trabalhar nesses sistemas. E o norte é justamente essa Lei 11.419. Ela que vai delimitar quando que um prazo deve ser suspenso, quando que eu vou poder fazer a prática de um ato por meio não eletrônico, certo? Quando que eu vou poder fazer uma juntada de um arquivo em formato incompatível com aquele determinado sistema. Então, eu devo fazer a leitura dessa Lei 11.419 de 2006. Nós temos playlist sobre essa lei, se vocês acompanharem o canal do YouTube. Além disso, temos que ter ciência que a resolução número 223 de 2016 do CNJ, ela versa sobre a implementação do seu. Então, eu vou precisar saber os termos dessa norma. Então, vocês vão precisar fazer a leitura específica dessa resolução também. E, não obstante, terei ainda que fazer a leitura das resoluções internas do Tribunal de Justiça do Espírito Santo. Essas resoluções ainda estão em fase de criação e vocês vão precisar acompanhar o site do Tribunal de Justiça e os diários oficiais de publicação para acompanhar quais são essas resoluções e como elas vão impactar no funcionamento do sistema seu. Perfeito? Como eu disse, o sistema ele possui uma inteligência artificial, muito semelhante à inteligência, mas não talvez em mesmo grau de desenvolvimento, a inteligência econômica, a inteligência artificial do sistema Sabiá do TST, ok? Então, esse sistema ele vai conter uma inteligência artificial que vai gerir a emissão dos alertas, ok? E essa inteligência também, ela vai fazer uma busca sobre todas as possibilidades para aquele determinado sentenciado conseguir algum determinado benefício. Então, o objetivo principal dessa inteligência artificial é possibilitar, além da análise tempestiva dos benefícios, é analisar aquele determinado caso de modo que o sistema precisional não fique tão inchado como ele está hoje em dia, ok? Então, o objetivo dele é buscar todas as possibilidades que habilitam a concessão de benefícios ao condenado, ok? Então, ele é muito importante para todos. E ela também vai gerir essa integração, possibilitando que todos os atos do processo sejam comunicados a todos os atores, os juízes, os promotores, os defensores públicos, as famílias do apenado, os advogados, a polícia e nas localidades que possuem o patronato, por exemplo, também receberão essas integrações, certo? Então, a ideia do sistema é fazer com que a sociedade participe daquela condenação e participe da fiscalização, melhor dizendo, né, da fiscalização do cumprimento daquela execução, ok? Dando mais transparência e até mesmo dando uma profissionalidade maior à fase de execução dos processos penais, ok? Aqui na tela a gente tem um exemplo que foi extraído do site do CNJ, ok? As referências desses vídeos que a gente faz menção aqui estão todas ao final, então vocês vão poder ver os vídeos originais também, mas a gente tem na tela ali um exemplo de integração de uma possível progressão de regime. Vamos supor que determinado sentenciado já tenha adquirido todos os requisitos necessários para conseguir uma progressão de regime. O sistema vai emitir um alerta ao juiz, certo? Na verdade, ao cartório. O cartório e o juiz vão requerer informações
ao departamento penitenciário, por exemplo, ok? Pode ser outro órgão que gere o sistema prisional. Esse órgão vai gerar esse relatório ao cartório do juízo, que vai enviar o resultado desse relatório ao promotor público, ok? Que vai poder já dar o seu parecer, esse processo vai retornar ao juiz, para o juiz já dar a sua decisão. Lembrando que no sistema C, o processo agora, diferentemente do processo físico, ele não fica mais em carga por vários dias, ok? Então, mesmo quando o processo está em carga, todas as partes vão conseguir acessar esse processo. Pelo fato dele ser eletrônico e, ao contrário do CEP, possibilitar o acesso de todas as páginas digitalizadas naquele processo, eu não vou precisar esperar que o Ministério Público, por exemplo, devolva o processo para eu ler os termos daquela ação. Mesmo com um processo em carga para determinado ente ou concluso ao determinado magistrado, eu vou poder analisar integralmente aquele processo e vou conseguir, inclusive, atravessar petições, se for necessário. Então, é um sistema que possui um funcionamento semelhante ao sistema ProJude e também ao sistema PJE, onde o processo agora, ele sai, a gente perde aquela noção de ter que estar com um processo físico lá no balcão e agora a gente tem um processo armazenado no servidor do tribunal, onde eu vou poder fazer o acesso 24 horas desse processo, não estando preso mais ao expediente forense, certo? Então, eu vou ter as 24 horas do meu dia para poder trabalhar naquela determinada ação. Bom, eu vou mostrar praticamente como funcionam essas comunicações, mas desde já, eu já afirmo que as comunicações desse sistema são feitas dentro do próprio sistema, seguindo o modelo do artigo 5º da Lei 11.419 de 2006. Então, eu vou precisar, a todo momento, ter de acessar o meu painel de publicações, eu vou mostrar onde fica, para eu saber se existem publicações de intimações, comunicações, citações presentes, ok? Então, o sistema vai conversar comigo dentro do próprio sistema, mas ao mesmo tempo que eu tenho esses avisos dentro do sistema, ele vai me enviar um e-mail me dando um prazo para fazer a leitura desse ato. Então, eu vou receber um aviso por sistema push de que existe um determinado ato que foi publicado e depois eu vou ter que tomar ciência desse ato dentro de um determinado prazo, dentro do próprio sistema. Eu vou mostrar isso praticamente como funciona para vocês daqui a pouco. Mas afinal, quais são os requisitos para eu acessar esse sistema? Bom, basicamente eu tenho que ter um Java atualizado, certo? Diferentemente dos outros sistemas processuais como o PJE da Justiça do Trabalho, eu não vou precisar ter um navegador específico, então ele vai funcionar em qualquer navegador, inclusive no navegador do celular, perfeito? Se eu quiser utilizar um assinador externo, eu vou poder fazer o download desse assinador externo dentro do próprio sistema para eu fazer a assinatura das minhas petições, certo? Por enquanto, ainda existe um assinador interno. Então, por enquanto, eu vou poder assinar minhas petições dentro do próprio sistema. Mas, com o tempo, esse assinador interno será descontinuado. Então, eu obrigatoriamente, daqui a alguns anos ou daqui a um determinado período, não é possível afirmar nesse momento qual, eu vou ter de usar obrigatoriamente o assinador externo. Por enquanto, ele é facultativo, mas ele se tornará obrigatório. E vou precisar possuir um certificado digital para assinar minhas petições e documentos, ok? Então, por isso que eu vou precisar de um assinador externo ou um assinador interno. Tá. Como funciona o meu cadastramento nesse sistema? Hoje em dia existem duas formas de cadastramento. A primeira é realizar o peticionamento dentro do sistema DataGed da OAB Espírito Santo para requerer que a OAB realize o meu cadastramento. Eu vou mostrar o passo a passo daqui a pouco. E o segundo passo, se eu possuir o meu certificado digital, que é o mais rápido de todos, certo? Eu vou poder fazer esse meu cadastramento sozinho, sem precisar da interferência de um terceiro. Eu também vou mostrar o passo a passo desse cadastramento. Caso eu opte por realizar o meu cadastro pelo sistema DataGed, basta eu acessar o site da OAB Espírito Santo, lá vai ter um balãozinho escrito seu, vou clicar nesse balãozinho e aparecerá essa tela de vocês, certo? Na tela, no slide, eu destaquei com uma seta vermelha, né, um botão onde está escrito baixe a sua declaração. Eu vou ter que fazer o download dessa declaração, assinar essa declaração e depois eu vou fazer a juntada dela junto com o meu requerimento no sistema DataGed. Então, o meu primeiro passo é acessar o site da OAB, procuro essa declaração, faço o download dessa declaração, assino essa declaração eletronicamente ou fisicamente, certo? E envio essa declaração pelo sistema DataGed para a OAB junto com o meu requerimento. Bom,
Para fazer o requerimento, eu vou precisar fazer o meu login e senha no sistema DataGed. Essa senha vocês obtêm a partir do momento que estão inscritos na OAB. Se por algum motivo não lembrarem dela, vocês podem utilizar o botão esqueci minha senha ou até mesmo entrar em contato com a OAB para obter essa senha de volta, certo? E dentro desse sistema, basta eu fazer o meu login digitando o meu e-mail e minha senha. Eu vou selecionar a aba peticionamento eletrônico, onde a seta está selecionando, e lá eu vou poder selecionar o assunto do meu peticionamento eletrônico. Nesse assunto eu vou selecionar a aba cadastro sistema de execução penal, e lá eu vou ter que anexar cada um dos meus documentos. Primeiro, eu vou escolher aquela minha declaração que eu já assinei e naquela aba branca eu posso escrever um requerimento dizendo que eu quero me cadastrar no sistema de execução unificado. Após esse cadastro ser efetuado pela OAB, vocês vão receber um e-mail muito semelhante a esse, onde estará sendo informado o seu login e senha provisória, perfeito? Feito isso, vocês vão entrar no site do fazer esse primeiro login e o sistema vai solicitar que vocês façam a mudança daquela senha provisória cadastrada, ok? Se por algum motivo vocês esquecerem essa senha, basta clicar em esqueci a senha, onde a seta está selecionando, que lá vocês vão ter um passo a passo de recuperação dessa senha. Abrirá essa tela, vocês preencherão seus dados básicos, login, e-mail, CPF, perfeito? E clicarão ali para recuperar a senha. Feito isso, o sistema enviará a vocês um aviso com a senha nova para que vocês entrem no sistema e façam a mudança da senha provisória para uma senha definitiva da escolha de vocês, perfeito? Caso vocês optem por fazer esse cadastro sem o intermédio da OAB, que eu acho que é uma forma muito mais ágil, que você não depende de um terceiro, principalmente se você estiver em uma localidade de difícil acesso à OAB, perfeito? Basta acessar o site do clicar naquela aba Informações do advogado que eu selecionei na tela. Logo em seguida, aparecerá essa página branca. Vocês vão clicar no botão da setinha para voltar à página anterior. Vocês clicam no botão voltar e, de novo, cliquem no botão Informações do advogado. Parece até um macete de videogame, mas não é, tá? Então vocês vão clicar ali naquele Informações do advogado, que aí sim abrirá uma aba onde vocês vão poder fazer o cadastro pessoal de vocês. Vocês vão clicar naquele botão Como se cadastrar através do link com certificado digital. Logo em seguida aparecerá uma aba para vocês preencherem o CPF de vocês. Feito isso, será feita uma busca no Cadastro Nacional dos Advogados, no CNA, perfeito? E lá vocês vão selecionar a OAB de vocês e vocês, certo? E seguir o passo a passo de cadastro. Daí para frente é muito semelhante àquele passo a passo cadastrado pela OAB, ok? Só que ali quem vai fazer são vocês mesmos. Bom, mas afinal, como eu entro no sistema? Logo que eu acho o sistema basta eu digitar no Google que já vai aparecer essa página de login, perfeito? Vocês têm algumas opções. A primeira delas é aquela opção destacada em vermelho, na esquerda, escrito históricos de indisponibilidades. Para que serve aquele botão? Aquele botão vai me informar se o sistema está ou não no ar, perfeito? Então, se eu clicar em histórico de indisponibilidade, eu vou saber se o meu sistema está ou não no ar. E ali naquele botão, quando ele estiver totalmente funcional, vocês vão conseguir, inclusive, fazer o download da certidão que vai possibilitar a informação ao juiz do processo de que meu prazo foi prorrogado. Então, o sistema ele vai gerar essas certidões de forma automática. Além disso, no canto esquerdo, vocês vão poder ter um hall de notícias, ok? Vão poder acessar a legislação específica do sistema, perfeito? Vão poder fazer uma consulta pública, que é uma consulta mais seca. Nessa consulta pública, vocês não vão conseguir acessar as petições e nem os atos, nem alguns determinados tipos de atos, ok? Então, vocês fariam aquela consulta muito semelhante àquela consulta seca que a gente faz no site do TJ, perfeito? Então, eu posso fazer essa consulta pública desde já, clicando em consulta pública. E para acessar o sistema, basta eu selecionar aquela área selecionada em verde, digitar o meu login e senha, clicar no botão entrar, que eu já entro no sistema, perfeito? Logo que eu entro no sistema, eu já me deparo com essa mesa do advogado, que é onde eu comentei que seriam feitas as comunicações do sistema com o usuário, certo? Nessa página principal, eu já tenho aqui na minha mesa particular do advogado
meus processos do primeiro grau e segundo grau, ativos, suspensos, arquivados provisoriamente ou arquivados em definitivo. Então, desde já aqui eu já tenho um filtro de como estão os meus processos. Se eu clicasse em processos ativos, por exemplo, iam aparecer todos os meus processos ativos e assim por diante, perfeito? Ao lado desse botão processos, existe um botão intimações, que se eu clicar nesse botão intimações, aparecerá todas as minhas intimações. Como eu não possuo nenhuma intimação ativa, eu tomei a liberdade de pegar um trecho do tutorial do CNJ, ok? Do perfil do advogado, para ilustrar melhor essas intimações. Então, se eu tivesse algumas intimações, vão aparecer desta forma, ok? Na parte inicial vão aparecer ali o meu processo, quem é o juiz daquele processo, quem são as partes do processo, certo? Logo em seguida, apareceria em evento o que está sendo publicado, se é uma certidão, se é uma decisão, ok? Qual é o objeto da comunicação, ok? E em seguida, estaria ali, inclusive na aba evento, aparece quantos prazos tem aquele ato, ok? E ao lado, eu vou ter o botão data de envio e data de início do prazo e término do prazo, ok? Então, o sistema vai registrar quando que meu prazo começou, quando o meu prazo terminou, perfeito? Se eu quisesse desde já acessar o que está sendo publicado, bastaria eu clicar no botão ver, que já abriria diretamente aquele objeto da publicação. Se por algum motivo eu quisesse folhear o processo integralmente, bastaria eu clicar diretamente no número do meu processo, naquela aba primeira, perfeito? Que eu já conseguiria acessar o inteiro teor daquela ação, conseguiria acessar todos os atos daquele processo, perfeito? Ao lado do botão intimações, eu vou ter um botão chamado citações, que do mesmo modo mostrará as minhas intimações e citações pendentes, ok? A data de início e término do meu prazo. E por fim, eu teria um botão audiências, que ilustrariam todas as minhas audiências pendentes de realização, minhas audiências que estão para ser realizadas, que já foram realizadas, então aqui seria uma aba mais de agenda. E ao lado do botão audiências, eu vou ter um botão chamado últimas movimentações, onde eu vou poder conferir todas as últimas movimentações que ocorreram nos meus processos ativos, suspensos ou arquivados. Evidentemente que irá mostrar as últimas movimentações daquele determinado processo que eu tenho. Então ali eu vou ter um rol das movimentações mais recentes, perfeito? Aqui atrás eu cliquei na aba intimações e para ilustrar como funciona o clique, se eu clicasse no processo, como é que abre um processo no seu, se eu clicasse no processo específico, apareceria a capa do meu processo, o tempo de tramitação dessa ação, o objeto da ação. Então eu vou explicar cada botãozinho desse mais à frente, mas isso aqui foi só para ilustrar a vocês que se eu clicasse no número do processo, o meu processo já abriria como um todo, perfeito? Lá em cima eu tenho as minhas ações, então eu tenho alguns botões. O botão início vai me redirecionar essa mesa do advogado. O botão ações de primeiro grau ilustrará quais ações de primeiro grau eu posso fazer, ok? Então ali teria um botão para eu colocar meus processos favoritos, para eu cadastrar uma nova ação. Então, se eu precisasse apresentar uma nova ação, era aquele botão que eu utilizaria relacionado a um processo em fase de execução. Poderia fazer também uma petição, um pedido incidental àquele determinado processo, então bastaria eu selecionar o botão cadastrar pedido incidental. Poderia ver todos os meus processos ativos, mais uma vez, suspensos, arquivados, então aqui teria um filtro. E um botão que eu destaco, que é de muita importância dessa ação de primeiro grau, é o botão subestabelecer. Esse botão eu vou utilizá-lo para habilitar algum advogado do meu cliente que não esteja por algum motivo habilitado até aquela determinada ação. Então eu já estou habilitado no processo e preciso cadastrar um colega do meu escritório, por exemplo. Utilizarei esse botão subestabelecer para habilitá-lo nos autos, ok? Então, se eu clicasse, por exemplo, em cadastrar nova ação, apareceria o passo a passo de cadastro do processo. Primeiramente, eu informaria se esse processo é um processo dependente ou não, ok? De outra ação. Se fosse dependente, eu já preencheria o número do meu processo principal. Em seguida, eu indicaria o tribunal que irá tramitar aquela ação, qual a localidade de tramitação daquele processo,
perfeito? Qual a competência? E, por fim, eu faria o passo a passo em diante, ok? Que seria preencher as informações processuais, se existe pedido de justiça gratuita ou não, preencher os assuntos principais da minha ação, quem são as partes, ok? Poderia já cadastrar quem serão os advogados do meu cliente, ok? Muito semelhante ao sistema PJE daqui para frente. Okay? Então, eu poderia também preencher algumas informações adicionais, realizar a juntada de documentos e, por fim, fazer o protocolo da minha ação. Ao lado do botão Ações de primeiro grau, eu vou ter um botão muito semelhante chamado Ações de segundo grau. A diferença entre os dois é que o botão Ações de segundo grau será para ações que efetivamente serão realizadas no âmbito da segunda instância, certo? Então, em vez de cadastrar nova ação, eu poderia cadastrar uma ação originária da segunda instância ou mesmo protocolar um determinado recurso, verificar quais são os meus recursos ativos, suspensos, arquivados, ok? E eu também teria aqui um botão para eu subestabelecer meus processos que se encontram em segunda instância, certo? Em seguida, eu teria um botão chamado Intimações, que cumprirá o mesmo papel daquele botão Intimações da mesa do advogado. Terei também um botão de Citações, que também terá o mesmo papel da mesa do advogado. Terei um botão de Audiências, que também terá o mesmo papel daquela minha aba de audiências da mesa do advogado. Terei um botão de Sessões de segundo grau, que ali estarão minhas sessões de segundo grau, que terão um botão que terá uma função semelhante ao botão Audiências, só que em vez de ser relacionado às audiências em primeira instância, ele será relacionado às sessões de segundo grau. E ao lado eu vou ter um botão fundamental desse sistema, que é o botão Buscas. É nesse botão que eu vou poder fazer a busca de qualquer processo que se encontre no âmbito do seu, ok? Se esse processo não for um processo sigiloso, eu vou conseguir ter um acesso integral daquela parte, mesmo que eu não seja advogado dos autos, ok? Então eu vou conseguir ver até mesmo as petições daqueles determinados processos, ok? Lógico que esse sistema ele obedece à resolução número 121 de 2010 do CNJ. Então eu vou ter algumas peculiaridades no campo da busca das ações criminais, perfeito? Então, clicando em buscas, se eu selecionasse processos de primeiro grau, eu poderia primeiro fazer um filtro. Se eu estou buscando somente os processos que eu sou habilitado ou se eu estou buscando qualquer processo. Se eu selecionar qualquer processo, eu vou poder pesquisar inclusive processos de terceiros, perfeito? Então, preencho os dados que eu possuo, clico em pesquisar e o sistema já vai encontrar determinada ação, ok? Aqui eu procurei uma ação aleatória, né? Eu ocultei o nome do polo passivo, que o meu objetivo aqui não é dar publicidade ao sentenciado, mas em sim ao sistema, perfeito? Então, digitei um número de um processo qualquer, encontrei esse processo, já consigo desde já saber quem são as partes dessa ação, qual é a classe dessa ação, quem é o juízo onde tramita esse processo. Para peticionar, se fosse o caso, eu clicaria naquele botão peticionar e aí eu já conseguiria atravessar uma petição diretamente naquele processo, por exemplo, requerendo meu pedido de habilitação, ou para acessar o teor dele, bastaria eu clicar no número daquela ação que abriria aquele determinado tipo de processo. Nessa tela inicial, a gente já consegue saber há quanto tempo esse processo tramita. No exemplo em tela, esse processo tramita 1.044 dias, perfeito? Aí a gente já consegue saber qual é o número antigo dele, quem é o sentenciado, quais são os dados básicos do sentenciado, certo? Qual é a classe processual dessa ação, quais são os assuntos que envolvem esse determinado tipo de processo, quais são os assuntos secundários. Então, vou ter um assunto principal e os assuntos secundários. No caso aqui, eu vou ter um assunto principal, como é uma execução, é uma pena privativa de liberdade. E no assunto secundário, eu teria ali o delito que foi cometido naquele processo. No caso, a gente tem um processo que está envolvendo tráfico de drogas e crimes do Sistema Nacional de Armas. Então, desde já, a gente já consegue ter um resumo, é a capa do meu processo de execução unificada. Aqui eu vou ter várias opções, a gente vai conversar sobre cada uma delas, perfeito? A primeira delas é o botão chamado Informações Gerais. Nesse botão Informações Gerais, eu vou conseguir ver as informações gerais do meu processo. Novamente aqui é como se eu estivesse pegando aquele meu processo físico e olhando a capa dele. Aqui eu vou ter, de novo, a comarca que tramita, qual é a atuação daquele, quando que esse processo foi autuado, ok? A gente já vai conseguir qual é a situação daquele sentenciado naquele determinado tipo de processo,
quanto tempo falta para ele cumprir a sua pena, perfeito? Qual é o juiz responsável por aquele processo, ok? Qual é a vara desse processo, se ele é físico ou não, ok? Então aqui a gente vai conseguir olhar dados básicos. Ao lado do botão Informações Gerais, eu vou ter um botão muito fundamental, que é o botão Informações Adicionais. É nesse botão, por exemplo, que eu vou conseguir acessar a minha calculadora de penas que eu mencionei no início do vídeo, perfeito? Então esse aqui vai ser um botão principal para vocês atuarem dentro do processo, certo? Logo aqui eu já consigo saber se houve transação penal ou não, se houve sursis no meu caso, se tem aplicação de alguma pena substitutiva. Então todos esses dados que estão na tela de vocês, eu não vou ficar aqui lendo dado a dado, né? Vocês vão conseguir fazer essa leitura desde já. Então ele vai facilitar em muito a análise direta e objetiva dos processos, perfeito? Só chama atenção para uma determinada informação. Ele já coloca a data de início do cumprimento, perfeito? E se a gente rolar ali embaixo, né, a gente vai ter acesso ao cálculo, que é aquela calculadora que eu comentei com vocês, perfeito? Se eu clicasse em cálculo dos requisitos temporais, eu já conseguiria visualizar, certo? Quando que o meu cliente poderia progredir de regime, perfeito? Quando que ele poderia obter, por exemplo, o benefício do livramento condicional? Quando que termina a pena hoje, sem considerar novas informações, perfeito? E se eu clicasse em linha do tempo, indulto, comutação ou linha do tempo detalhada, eu teria acesso àquela calculadora que me mostraria uma forma mais detalhada do que ocorre, o que pode ocorrer com o meu processo. Então, todos os eventos e como esses eventos influenciaram na minha ação estarão listados aqui em linha do tempo detalhada. E aí eu vou conseguir saber qual foi o impacto daquele determinado evento na execução do meu processo. Então aqui eu vou ter um cálculo interno do sistema que eu vou poder questionar, se for o caso, né? Mas o sistema já irá calcular o que pode influenciar na minha ação para resumir ou o meu cliente obter determinados tipos de benefícios. Voltando aqui, eu só queria mostrar para vocês 3 coisas. Primeiro, aqui eu já consigo fazer um download da situação carcerária do meu sentenciado. Basta eu clicar no botão situação carcerária que eu conseguiria fazer o download dessa situação carcerária. Ao lado de situação carcerária tem um botão chamado atestado de pena. Se eu clicasse nesse botão, eu já conseguiria fazer o download on time, né, sem precisar de ir em determinado local para obter esse atestado de pena do meu cliente. E se eu clicasse em linha do tempo, eu teria acesso também a essa linha do tempo detalhada, perfeito? Com essa calculadora já dispondo tudo que pode ocorrer, ou o que pode acontecer e quanto falta para o meu cliente adquirir determinado benefício, ou quanto falta para ele cumprir totalmente a pena aplicada, ok? Ao lado do botão Informações Adicionais, eu vou ter um botão chamado Partes. Nesse botão eu vou conseguir ver quem são as partes da ação, quem é o polo passivo, quem é o polo ativo, perfeito? Ali eu já conseguiria ter um acesso. No botão Movimentos, aqui eu vou ter acesso ao movimento total do processo. Então aqui eu vou conseguir ver as petições, as decisões, quem inseriu aquela petição, quem inseriu aquela decisão. Então ele vai dar uma transparência maior ao sistema. Por isso que eu friso com vocês. É muito importante que vocês tenham cuidado com a senha de vocês, ok? Porque o ato praticado com um determinado login e senha, existirá uma presunção de legalidade, né? De que quem praticou aquele determinado ato no processo é o autor, né, da assinatura e do login e da senha. Então não compartilhem o login e senha de vocês com ninguém. Isso é um dos termos descritos na Lei 11.419 de 2006. Perfeito? Então no botão Movimentos eu vou conseguir ali ter acesso a todos os atos do meu processo. Vou acessar as petições, as decisões, tudo. Eu vou aqui literalmente folhear a minha ação. Perfeito? Se meu cliente possuísse mais de um processo criminal e eu clicasse na aba Processos Criminais, o sistema já iria me informar quantos processos criminais esse indivíduo possui ou em quais locais se encontram ou em que pé se encontram essas execuções criminais. Lembra? A execução criminal, em tese, ela teria que ser unificada, ok? Então, esse sistema vai fazer exatamente isso, ilustrando todos os meus processos, todos os processos que aquele cliente possui, perfeito? Ao lado do botão Eventos, do botão Processos Criminais, eu vou ter um botão chamado Eventos, onde estará listado os eventos mais importantes e os eventos mais recentes relacionados àquela ação. No caso em tela, a gente tem aqui o evento da
do início do cumprimento da pena, perfeito? Então ali já estaria quando foi, por exemplo, qual foi a data da sentença, quando ele efetivamente, qual foi a pena originária, se é uma pena definitiva ou provisória. Então no botão eventos estará os eventos mais destacados da minha ação. Ao lado do botão eventos eu vou ter os incidentes concedidos. Então aqui eu vou ter uma lista, sem eu precisar ter aqui no botão movimentos, ok? Uma lista resumida, né, de todos os incidentes que foram destacados naquela ação. E aqui eu vou poder, inclusive, destacar qual incidente eu quero ver. Eu posso filtrar naquele botão clique aqui, ok? Ou se não, eu vou analisando. Por exemplo, no incidente 2156-262 desse processo, ocorreu uma remissão da pena, perfeito? Então ali eu já consigo saber como essa remissão se refere a que data, né? Enfim, qual é o impacto dessa remissão, se esse benefício está ativo ou não, quem concedeu esse benefício de remissão. Então isso tudo eu já consigo ver aqui um resumo. Então essa aba eventos, essa aba incidentes concedidos e a aba que analisaremos a seguir, que é incidentes não concedidos, serão botões mais de resumo, sendo que o botão principal para acessar integralmente o teor desses documentos é o botão movimentos, perfeito? Então, ao lado do botão incidentes não concedidos, eu vou ter o botão incidentes não concedidos. E aqui eu conseguiria ver quais incidentes não foram concedidos naquela determinada ação. Vou ter uma lista total desses documentos, desses incidentes, saberia quem não concedeu, o motivo, já conseguiria fazer aqui um resumo e um filtro no meu processo de execução. Perfeito? E ao lado eu teria um botão chamado incidentes pendentes, que são aqueles que estão pendentes de análise pelo magistrado, ok? Se eu quisesse fazer uma leitura total desse processo, não sendo advogado de nenhuma das partes dessa ação, eu teria que clicar naquele botão acesso à íntegra dos autos, perfeito? Se eu clicasse naquele botão acesso à íntegra dos autos, apareceria esse termo de responsabilidade nos moldes do CPC, ok? Onde eu assinarei uma declaração de que não utilizarei esse processo de forma indevida e aceitando esse termo, eu poderia aí sim ter um acesso integral, mesmo não sendo advogado das partes, perfeito? Se por algum motivo eu quisesse atravessar alguma petição eletrônica, bastaria eu clicar no botão petição eletrônica, que aqui eu já conseguiria peticionar naquela determinada ação, ok? E se eu clicasse no botão navegar, eu teria aqui uma forma de navegar totalmente no meu processo online, perfeito? Então aqui eu conseguiria verificar desde a minha petição inicial até o final do processo, analisando passo a passo daquela ação. Lembrando que nesse primeiro momento o Tribunal de Justiça do Espírito Santo não está digitalizando todas as peças, ok? Então estão digitalizando documentos específicos que estão arrolados dentro do site do Tribunal de Justiça. Qualquer dúvida, vocês precisam entrar em contato diretamente com a vara onde tramita o seu processo. Alguns colegas já relataram problemas relacionados à habilitação como advogado nos autos. Antes do seu ser implementado, eles estavam habilitados como advogados. Porém, quando o seu fez essa conversão, alguns colegas não continuaram habilitados dos autos. Então, se isso ocorrer, vocês precisam entrar em contato com a vara onde tramita a sua ação para que eles corrijam esse erro e não gerem algum problema diretamente na relação advogado-cliente. Perfeito? No botão buscas, eu também conseguiria aqui, desde já, fazer o recolhimento de custas daquela determinada ação. Então, clicando em juntada do comprovante de recolhimento de custas, né, ou juntar recebimento de custas, aqui eu já conseguiria fazer o pagamento e a juntada dessas custas em um determinado processo. Com o tempo, a conciliação virtual também estará habilitada nos processos. Então, aqui eu já conseguiria ver quais são ou qual data específica está reservada para a conciliação virtual. Perfeito? Além disso, a gente tem um botão de estatística, que vai ser um botão de utilização mais geral, que eu vou saber quais são as minhas ações e trâmites, qual tipo de processo eu trabalho mais, ok? Para o judiciário, eles já conseguirão saber elaborar políticas criminais mais adequadas, assim como o executivo, perfeito? Então, o botão estatística ele vai ter esse objetivo. E no botão outros, eu ali vou conseguir fazer a alteração do meu cadastro, perfeito? Alterar o meu e-mail cadastrado, eu vou conseguir aqui fazer uma mudança de cadastro, mudar meus dados pessoais, adicionar processos favoritos e excluir meus processos favoritos. Perfeito? Bom, nossa aula hoje foi sobre isso. A gente tem cursos específicos na ESA sobre todos os sistemas, inclusive sobre o sistema seu, alguns cursos
mais avançados, perfeito? Hoje o nosso objetivo era trabalhar de forma prática o sistema seu, mas também como a gente está lidando com públicos diversos, com dificuldades diversas, certo? A gente não teve uma aula um pouco mais avançada, perfeito? Essas aulas a gente vai estar ministrando na própria ESA, certo? E nos próximos dias estarei percorrendo o Espírito Santo, ministrando cursos nas subseções sobre o sistema seu, ok? As referências desse vídeo foram o próprio canal do YouTube do CNJ, ok? O canal do YouTube do Tribunal de Justiça do Paraná, ok? E esses vídeos todos vocês podem acessar clicando nesses links que estão na sua tela. Qualquer dúvida, estou à disposição de vocês. Procurem a OAB. Muito obrigado pela atenção. Se inscrevam no canal. Um bom dia.